Agora vamos analisar uma conversa muito reveladora do David com o Walter. O David conversa com o Walter e diz o seguinte: me diz uma coisa, por que você está nessa missão com esse pessoal aí da nave Covenant? Hã? Não precisa nem responder, Walter. Eu sei por que você está nessa missão. Eu sei. É porque a humanidade é uma espécie em decadência. A humanidade, Walter, é uma espécie moribunda. Eles estão morrendo. Eles querem um novo mundo para poder renascer, Walter. É só isso que eles querem. Começar de novo, em um novo lugar. A humanidade não merece começar de novo. E eu não vou deixar que ela comece tudo de novo em qualquer planeta que seja. Porque o tempo deles já passou, Walter. Assim como o tempo dos engenheiros passou também. Agora vamos analisar um pouquinho essa conversa do David com o Walter. Por mais que não seja dito, mostrado no filme, tudo indica que na Terra as coisas não estão mil maravilhas para a humanidade. Vamos pensar um pouquinho. Hoje aqui no planeta Terra atualmente existem estimativas de que o futuro não vai ser tão maravilhoso assim para nós não. Existem estimativas de que a água potável vai acabar, o petróleo vai acabar, o aquecimento global vai aquecer o planeta e vai ficar bem insuportável para viver aqui. O aquecimento global não vai só esquentar o planeta não, porque ele vai fazer algumas coisinhas bem sinistras acontecerem, como por exemplo furacões gigantes em lugares do planeta onde geralmente não tinha furacões. Sem contar que o aquecimento global vai mudar também a rotina de vários animais. Vou dar um pequeno exemplozinho bem básico de como o aquecimento global vai ferrar muita coisa. Já tá ferrando, só que vai ferrar ainda mais porque vai esquentar cada vez mais. Então, se liga só nisso. Alguns peixes só conseguem se reproduzir em determinadas partes do oceano, onde a temperatura é X. Por exemplo, onde a temperatura é entre 20 e 25 graus. Se o aquecimento global aquecer muito o planeta, bom, os mares também ficarão mais quentes. E aí esse tipo de peixe, que costuma se reproduzir numa temperatura entre 20 e 25 graus, vai ter que começar a se reproduzir numa temperatura entre 27 graus e 30 graus, por exemplo. E aí, vai rolar? Você acha que vai rolar? Meu filhote e minha filhota. Talvez alguns peixinhos consigam fazer isso, mas a grande maioria não vai conseguir fazer. Ou seja, vários peixes vão deixar de se reproduzir. Ou seja, menos comida. Ou seja, todo mundo ferrado um pouquinho mais, né? Isso é só um pequeno exemplo, tá bom? De como o negócio vai ficar sinistro. Segundo estudos da ONU, vários tipos de animais terão seu dia a dia alterados. E nem precisa aquecer tanto assim. Nananina não. Segundo estudos científicos, basta que a temperatura média da Terra se eleve mais ou menos um meio grau ou 1 grau acima do que é hoje. Então digamos que a temperatura média da Terra, assim, digamos que seja uns 30 graus. Se aumentar para 31 graus, já vai ferrar várias espécies. Várias espécies que a gente usa para se alimentar, digamos assim. E aí vai ter fome, vai ter muita coisa ruim acontecendo. Mas fora isso aí do aquecimento global, tem o petróleo, que logo Se o petróleo acabar, não são só os carros que vão se lascar não. Não é. Porque o petróleo está em muitas coisas que você nem imagina. Bom, de qualquer forma, a humanidade viveu muitos anos sem petróleo. E se o petróleo acabar, a gente dá um jeitinho de se virar bem sem o petróleo, É lógico que vai fazer falta para muita coisa, mas fazer o que? Acabou, acabou. Quanto à água potável, a água potável vai ser um problema sério, mas talvez não tão sério assim. Se liga só. Você sabia que lá em Israel quase toda a água potável que eles consomem vem do mar? Existe um sistema lá em Israel que é o seguinte: manda um cano gigante pro mar. Esse cano gigante pega a água do mar, manda para uma máquina e essa máquina tira o sal da água do mar. E aí você toma e acha que é água potável, porque se transformou em água potável. Então se um dia a água potável acabar na Terra, vai ficar mais caro consumir água potável. Porque será necessário máquinas gigantes para tirar o sal da água, para a gente tomar, E a gente vai ter que pagar por isso, então vai ficar caro consumir água potável, Mas pelo menos vai ter água potável, De um jeito ou de outro vai ter. Mas aí chegamos a uma questão que complica bastante. Os minérios. Filhote e filhota. Os minérios, assim como o petróleo, são formados de forma natural. Ou seja, é impossível você construir um minério. Bom, pelo menos por enquanto é impossível, O que você tem que fazer é pegar o minério na natureza. Aço, ferro, alumínio, é tudo feito de minérios.
E os minérios, meu filho, um dia acaba, né? Se não acabar, pode ficar bem difícil de você encontrar na Terra. Sem contar as florestas, porque a gente, como seres humanos maravilhosos que somos, a gente adora destruir uma florestinha que tá dando sopa lá, né? Tipo, não é de ninguém mesmo, é da natureza. Da natureza. Eu vou sentar a serra elétrica nessa árvore, é agora! E você transforma uma árvore gigante de 200 anos em um palito de dente. Mas tudo bem, não é de ninguém mesmo a árvore, então... Outra indicação de que a Terra no futuro vai estar bem complicada de se viver é a seguinte. Lá em Alien, oitavo passageiro, tinha uma nave bem legal chamada Nostromo, né? Bom, você já sabe disso, né? O que talvez você não saiba, mas eu acho que já sabe, mas eu tenho que falar de qualquer forma, é que a Nostromo era um rebocador. Ou seja, era uma nave que rebocava outras naves maiores. Se liga só nisso, lá em Alien, oitavo passageiro, a Nostromo está rebocando uma refinaria gigante. Essa refinaria gigante foi deixada perto de um planeta que tinha alguns minérios. Aí o pessoal da Weyland Yutani fez o seguinte, pegou os minérios desse planeta, mandou para essa refinaria, só que essa refinaria não era uma nave que voava no espaço sozinha, né? Então ela precisava de um rebocador. E é aí que entrava a Nostromo. A Nostromo foi lá, se encaixou na refinaria e começou a puxar a refinaria. Alien, oitavo passageiro, se passa em 2122. 18 anos depois de Alien Covenant, que se passa em 2104. Ou seja, vamos lá então. Em 2122 a Nostromo está lá puxando uma refinaria de minérios no espaço. Então quer dizer que na Terra está faltando minérios. E é por isso que a Weyland Yutani está explorando outros planetas para pegar minérios. Isso vai de encontro ao que eu falei da Terra no futuro está bem ferrada, mas aí eu te pergunto, você já está em um planeta onde está faltando água potável, está faltando petróleo, está faltando o que mais? Minérios, está tudo super quente porque o aquecimento global está ferrando com tudo, está faltando comida também, porque o aquecimento global está ferrando algumas espécies que você comia antes. Também graças ao aquecimento global está tendo várias tempestades em lugares onde, né, antigamente não havia. Tempestades e furacões, né? E aí... Aí você junta tudo isso no pacote e você pensa, quer saber? A Terra, pra mim, já deu. A gente já ferrou esse planeta aqui de todas as formas que a gente poderia ter ferrado ele, né? O jeito agora é tentar encontrar um novo planeta, né? Vamos sair fora, que se dane. E aí chegamos na missão da Covenant. O filme não deixa claro exatamente quais foram as motivações para a missão da nave Covenant. Mas meu amigo e minha amiga pode ter certeza do seguinte, se hoje já tá meio complicadinho de se viver, daqui a 80 anos não vai estar tão melhor não vai não. E o David olha isso aí e fala, ó, a Terra tá ferrada porque os humanos estão ferrados, e os humanos estão ferrados porque são arrogantes, e já deu pros humanos, entendeu? Já acabou, já passou o tempo dos humanos, agora tem que morrer e dane-se. Então, de uma certa forma, o David está certo. A humanidade é uma espécie moribunda. Se está faltando minério no futuro, que é uma coisa um pouquinho mais difícil de se acabar, imagina as outras coisas que é mais fácil, tipo água potável, petróleo, comida, sem contar o aquecimento global, que pode estar bem violento, E muito provavelmente no futuro, muitos humanos vão morrer, né? Por conta do aquecimento global, por falta de comida, por falta de água potável. Porque pode ter certeza que por mais que tenha máquinas gigantes lá, tirando o sal da água, nem todo mundo vai ter condições de pagar por essa água não, tá? Porque vai ser caro. Faltando animais para comer, água potável para beber, gente, vai ficar muito complicado. Ou seja, se a humanidade está morrendo, ela está moribunda. Então quando o David diz para o Walter que a humanidade é uma espécie moribunda procurando um novo lar para começar de novo, pode muito bem estar conectado com esse possível futuro sinistro da humanidade. E aí o David para e pensa, o planeta Terra está ferrado porque a humanidade ferrou com ele, certo? E a humanidade está ferrada, ou seja, está moribunda, ou seja, igual os engenheiros. Mas por que o David achava que os engenheiros estavam moribundos? Porque afinal de contas, minha amiga, meu amigo, os engenheiros existem há muitos e muitos séculos. E de repente ele chega lá no planetinha dos engenheiros lá e tem só sei lá, umas 200 pessoas lá e... tá errado isso aí, né, mano? Como é que, os caras existem há tantos anos e só tem isso aí? Muito provavelmente alguma coisa aconteceu, eles não conseguiram lidar muito bem com essa coisa aí, foram morrendo e sobrou só um punhadinho de engenheiros, né? Ou seja, uma espécie moribunda, porque não tá se expandindo, né? Tá, diminuindo. E para o David, a humanidade é mais ou menos a mesma coisa. E se ele foi lá e ferrou os engenheiros porque era uma espécie moribunda, arrogante e tinha que se ferrar mesmo? Nessa conversa com o Walter, ele deixa bem claro que ele acha a mesma coisa da humanidade e que ele tá disposto a fazer a mesma coisa contra nós.
né? Queridos e maravilhosos seres humanos que cuidam muito bem desse planetinha lindo chamado Terra. Que tem mais água que terra, mas bom, enfim, tudo bem. Então o David estaria certo de achar que sim, a humanidade está moribunda e que se dane, tem que morrer mesmo e eu vou dar uma ajudinha nisso. E para o David, se a humanidade está moribunda é porque o tempo dela de ser poderosa já se passou. E foi a arrogância da humanidade que trouxe ela até esse momento sombrio da sua história. A arrogância de achar que a gente poderia fazer o que quisesse com o planeta Terra, que ele nunca iria reclamar. Que a gente poderia destruir árvores, ferrar com a camada de ozônio, desperdiçar água potável à vontade, que nunca nada iria voltar contra nós. Mas o tempo sempre passa e a arrogância sempre se ferra, né? E é por isso que o David está determinado a não deixar que a humanidade fique se expandindo pelo universo. Porque para o David, espécies moribundas são espécies fracassadas que precisam ser exterminadas. Simples assim. Bem simples. Agora se liga só nisso, para representar esse pensamento que o David tem sobre a vida, ele recitou para o Walter o poema Ozymandias, que fala exatamente disso, de como impérios gigantes são construídos através de arrogância, mas aí o tempo passa e a arrogância, pum, vira ruína junto com os reis e o império em si. Muito obrigado pela companhia, forte abraço a todos vocês, super beijo. Se gostou desse vídeo aqui, aperta o botão do gostei para dar uma ajuda, porque isso ajuda muito o nosso querido canal da franquia Alien. E eu fui, valeu!